alguns exemplos de algumas dificuldades, de alguns tipos de mães e o que essas características podem provocar ao longo da vida e desenvolvimento dos seus filhos. Primeira que eu vou citar, a mãe excessivamente crítica. Quem nunca viu, eu já ouvi relatos milhares, daquela mãe que, Ana, tu disse agora que linda. E a mãe disse, não, mas não sei se esse azul ficou tão bem em ti. Ou, não, mas tem uma espinha. Sabe aquela mãe que critica? Eu tinha direito, essa nota tá boa. Ai, 9? Por que tu não tirou 10? Faltou só um ponto. Ou, enfim, que tá sempre buscando alguma coisa para melhorar. Vai comer isso? Tu vai engordar. É muito paradoxal ser mãe. É um exercício, é uma escolha. Por isso que eu digo que a maternagem não é instintiva, no sentido de todas deveriam ser mãe. Eu realmente acredito, e até foi uma dos temas que tinham me posto numa caixinha, é sobre as pessoas que resolvem não seguir o protocolo, quebrar o protocolo e não ser mães ou pais. E eu realmente acredito que se a pessoa não tem esse desejo, inclusive de se doar, porque a gente não pode esquecer da gente, mas tem momentos, ainda mais quando eles são pequenos, que é de muita doação, que a vida muda muito. Então, assim, essas pessoas que não têm essa disponibilidade afetiva, talvez sejam muito mais coerentes, optando sim por seguir o seu instinto e não ser o seu desejo, ou não desejo, e não ter filhos. Mas, enfim, me engasguei. A mãe excessivamente crítica, o que pode provocar num futuro, no desenvolvimento, no adulto que esse filho vai ser? Eu diria adolescente adulto. Este filho tem a tendência, sempre que eu falo em questões do que pode acontecer, eu nunca sou taxativa, gente. Uma vez perguntaram, por que tu diz pode ser, tem a tendência e tu não diz vai ser? É assim. Porque em emoções a gente não tem matemática. Às vezes, inclusive, aquela criança, por exemplo aqui, uma mãe excessivamente crítica, tá? Pode desenvolver num filho sentimento de menos-valia, de inadequação, eles serem hipercríticos com os outros, consigo mesmos, tem todas essas tendências. Fica até aquela impressão assim, se até minha mãe só me critica, eu não devo ser bom o suficiente mesmo para nada ou para ninguém, não devo servir. Essa é a tendência. Mas acontece que às vezes, por N fatores, como eu falei no início, às vezes tem questões hereditárias, genéticas, tem muitas questões da posição, da família, de outros parentes extensos que podem ajudar a mudar isso, mas às vezes a gente tem uma grata surpresa, que aquela criança que foi criada desta maneira foi tão resiliente e foi se desenvolvendo e conseguindo refazer essa imagem. E não saiu deste jeito que poderia ter saído, com toda essa insegurança, com toda essa menos-valia. Então, nada em psicologia, em comportamento, em relacionamento, nada é taxativo. A gente fala aqui em probabilidades, eu diria maiores probabilidades de acontecer isso se agir assim, entendeu? Outro exemplo. Gente, uma mãe deprimida. O que pode causar no filho? Vamos pensar, eu não tô falando deprimida de tristeza, hoje eu tô triste, hoje aconteceu alguma situação, sei lá, uma mãe que teve um perrengue no trabalho, passando por um problema relacional e ficou triste, tô deprimida hoje. Isso é normal. Mães, como eu estou dizendo desde o início da live, são seres humanos. E essas mães vão ter dias alegres, dias tristes, e tá tudo bem. Aliás, é importante, o filho poder de vez em quando ver a mãe triste, ver a mãe um pouco mais impaciente,
tá vendo que a mãe é humana, que isso é parte da vida. E, aliás, este filho vai aprender que se a mãe pode ter sentimentos e são lícitos, ele também pode ter os seus sentimentos. E também vão ser lícitos. E tá tudo bem, aliás, é parte da construção que eles vão aprender a lidar com esta mãe que eles têm, esses filhos, né, com as alegrias da mãe, com as tristezas. O que eu falo aqui, quando eu pesquisei sobre mães deprimidas, né, eu fui pegando ideias, não é uma mãe que se deprime hoje, uma mãe que, sei lá, eu perdi o emprego, tá triste. É aquela mãe que deprime e entra numa depressão e tem uma tendência a ser sempre mais deprimida ou depressiva, um degrau sempre mais abaixo, né? Que é aquela tristeza profunda e não consegue sair, às vezes a depressão doença, é este olhar. E aí, neste caso, que não é situacional, de curto espaço de tempo, que é uma reação às condições normais da vida, mas a mãe deprimida, no sentido mais doentio, mais patológico da palavra, o que a gente tem que pensar? Que a depressão não é só tristeza. Na depressão a gente envolve tristeza, desânimo, irritabilidade, falta de energia, muitas vezes uma incapacidade de dar conta da própria vida e quanto menos da vida de quem está em volta. Então, o que pode ocasionar nesses filhos que se criam de pequenos com essa situação muito recorrente, gente, eu não tô falando de um episódio, porque tem gente que tá vendo aqui, pode dizer assim, Daniela, eu tive uma crise depressiva. E aí eu vou deixar meus filhos traumatizados para sempre? Não, calma. Uma crise, tu te deu conta, foi procurar ajuda, o que eu falei antes, os filhos vão sobreviver, vão superar, mas quem de vocês já não viu, e eu já vi muitas, aquelas mães que são cronicamente depressivas, às vezes se colocam, né, vão entrando no estado de vítima da vida e não buscam ajuda, não buscam tratamento, e isso se repete. E os filhos vão se criando nesta situação. E esses filhos que se criam assim, eles acabam inclusive invertendo papéis, e eles acabam cuidando das mães. Quanto menor os filhos, mais a gente é que tem o papel de cuidar. Então, neste caso, né, a tendência, o que pode acontecer é irem se criando adultos que se colocam sempre responsáveis por cuidar dos outros, sempre à disposição dos outros, mas é aquilo que se doam sempre excessivamente, sempre ansiosos, porque, pensa, se eu fui criada num ambiente que a minha mãe tá mal, tá depressiva, tá irritada, tá braba, eu fico em estado de alerta, sempre subserviente, e aí eu não vou conseguir cuidar de mim, porque eu tenho sempre que cuidar do outro, eu não vou conseguir dizer não, e como eu falei no início da live, as relações, a primeira relação, o primeiro vínculo sendo com a mãe e que ajuda a nos formar, a formar a nossa estrutura de vínculos ao longo da vida com as outras pessoas, a tendência vai ser de que não consiga, então, dizer não para as pessoas ao longo da sua vida, vai ser aquela pessoa que está sempre a serviço de alguém, sempre cuidando de alguém, sempre disponível, mesmo que isso prejudique, aquela pessoa que nunca se prioriza, que não consegue se cuidar, que não consegue, às vezes, evoluir na vida, porque tem que estar cuidando dos outros. Porque uma coisa é tu usar a tua força. Eu sou uma cuidadora. Pensei, agora eu mesmo tenho a tendência de ser mais, né, alguém que cuida em alguns aspectos. E, bom, psicóloga não é alguém que ajuda a cuidar da saúde emocional. A gente pode transformar em força, entende? Mas não deixar esse papel rígido, como nesse caso que eu estava dando exemplo. Outro exemplo, e é interessante, o que eu vou citar agora, que eu tenho visto com uma certa frequência. Sejam por características emocionais, características já da personalidade das mães, seja pelo estilo de vida que a gente leva, todo mundo a mil, correndo sem tempo para nada, mas eu tenho visto muito essa característica da mãe impaciente.
E a mãe impaciente aqui é aquela mãe que se irrita, que não consegue se conectar, por exemplo, com o filho criança pequena, não consegue entrar nesse universo infantil, não consegue ter esse tempo, esse olhar, essa conversa, é tipo, vamos, já traz a criança meio para uma adultização, né? Ou sempre irritado, sempre xingando, com pouca disponibilidade. É aquela mãe que deixa claro, vocês nunca viram aquela mãe que tá sempre, ai meu Deus, ai porque dá trabalho. Eu lembro que eu encontrava uma pessoa seguido num elevador, eu tava sempre se queixando, porque esse bebê não dorme, porque esse bebê não acorda, porque esse bebê só chora. Sabe aquela mãe que queixa, porque mostra e deixa claro que o filho é um fardo? Vocês acham que esse filho não vai perceber? Não vai sentir? Esta mãe que deixa claro que o filho é um fardo, sim, o filho vai se sentir um fardo. E aí, vai se sentir, primeiro, que hiperresponsável, tem que cuidar. Segundo, tem aqueles filhos que são inseguros, que são tímidos, eles cuidam para não incomodar, desculpa por existir, eu brinco, sabe? Ou vão ser, às vezes, uma hora muito responsável, uma hora muito responsável, outra hora muito irresponsável, porque é um jeito também de chamar atenção, de se adequar e até essas oscilações da mãe. Então, aí entra aquilo que eu falei antes, a pessoa que tá para achar que filho sempre é fardo, ok, gente, vamos combinar. Às vezes filho dá trabalho mesmo, e muda a vida mesmo. E quando são bebês a gente dorme pouco mesmo, e a gente fica em função deles mesmo, mas é um tempo e é uma escolha. Agora, as pessoas que é criança, é pequena, é adolescente, sempre, ai, que dificuldade, ai, que peso, ai, que eu tenho que... Não tenho tempo para essas crianças nunca. Gente, eu corro um monte, mas um tempinho a gente acha, a gente encaixa. Então, essas mães que transformam a maternidade num fardo, vão criar os futuros adultos que se sentem um fardo nessa vida. E se eu sou um fardo, olha a consequência, eu posso pensar, o que eu mereço de bom? O que eu posso... Eu não vou atrás, às vezes eu não vou nem atrás da minha carreira, da minha vida profissional, porque eu sou um fardo, é melhor eu ficar... Fardo, né? Fardo, eu fiquei pensando naqueles fardos que se carregam, aqueles sacos pesados, sei lá, eu de grãos, o que for. Bom, fardo a gente faz o que? A gente joga e ele fica. Então, se a criança é um fardo, e esse adulto vai ter sido um fardo, ele joga e fica. Ele não tem direito de ir atrás de nada, ele não tem segurança para nada. Porque ele foi um peso a vida inteira. Peso a gente larga e fica onde largou. Pesado, né?